Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje nós vamos listar os 5 melhores jogadores do mundo da atualidade por posição. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em abril de 2025. Se você vir esse vídeo meses ou anos depois, é óbvio que muita coisa vai mudar. Além disso, eu quero lembrar que essas listas que eu vou fazer são baseadas na minha opinião, em alguns critérios que eu estabeleci. São eles: bola jogada, obviamente, potencial, ou seja, não é só uma questão de momento, até porque tem vários jogadores aqui que podem estar lesionados há algum tempo e ainda assim são melhores que vários que estão jogando. Nível de enfrentamento, então é bem claro que jogadores que estão atuando nos principais clubes das principais ligas europeias vão ter preferência, e muitas vezes isso acabou deixando de fora ou colocando em posições mais baixas jogadores que atuam fora da Europa, como na MLS ou na Liga Saudita, por exemplo, mesmo que ainda esteja atuando por sua seleção. E status atual no elenco. O cara tem que ser titular no clube que joga, isso é o mínimo. Então mesmo um cara com muita história, como o Luka Modric no Real Madrid, por exemplo, ou o Thomas Müller no Bayern, vão acabar sendo nublados por outros nomes que são mais titulares dentro dos seus times e que não estão tão próximos do fim da carreira como esses nomes, beleza? Vai haver exceções? Vai. Mas aí depende muito de contra quem eles estão disputando lugar nessas listas. Às vezes, a concorrência não é tão alta e um jogador mesmo assim mais longe do próprio auge vai se manter no top 5. Outra coisa, vai ter jogador que pode ser capaz de atuar em mais de uma posição. Eu vou priorizar a posição que eles estão jogando atualmente ou que eles têm melhor característica para atuar, para ranqueá-lo dentro da lista da posição específica que melhor lhe compete, beleza? Vamos começar com o top 5 goleiros. E, gente, é top 5. Ai, fulano joga vôlei, nem perde seu tempo. Faz a sua lista. Top 5, só cabe 5. Eu escolhi meus 5 de cada posição. Discordou? Faz a sua lista nos comentários, beleza? Em quinto, eu escolhi o argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, que para muitos pode até aparecer mais acima, haja visto seu desempenho com a seleção e, sobretudo, sua aptidão nas cobranças de pênalti. Mas eu ainda considero outros goleiros à frente dele. Um deles é o quarto colocado, Alisson, que exatamente por seu desempenho na seleção, muita gente pode discordar. Mas, sinceramente, eu não acho o Dibu melhor que o Alisson. Acho, inclusive, o Alisson um goleiro subestimado, principalmente pelo que ele performa no Liverpool. Um excelente goleiro, muito completo. Joga bem com os pés também. Inclusive, eu pensei muito se eu não colocaria o Ederson na frente do Dibu. Mas aí sim eu usei o critério do momento como desempate. O Ederson não está vivendo um momento legal. E se formos falar bem a verdade, o Ter Stegen é melhor que esses três aqui que eu estou citando, né? Mas como ele está há muito tempo lesionado, tanto ele como o Ederson não vão ficar nessa lista, vão ficar só como menções honrosas. Mas fica aqui o registro. Em terceiro, outro goleiro muito subestimado, o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid. Há muito tempo eu sustento a opinião de que ele é melhor que os goleiros brasileiros, inclusive. E teria até mais visibilidade se jogasse em um clube mais hypado ou mesmo numa seleção mais tradicional. São poucos que reconhecem a qualidade do arqueiro, que para mim é top 3 do mundo com certeza. E aí o líder ou o vice-líder poderiam ser qualquer um dos dois que eu vou citar agora, porque eu faço o seguinte exercício. Se um jogasse no time do outro, não roubaria a vaga de titular. Mas se ele jogasse em qualquer outro time, seriam titulares com certeza. Vou colocar o alemão Manuel Neuer, do Bayern, na segunda posição. Já disse que para mim é o melhor goleiro que eu vi na vida e, sem nenhum exagero, o melhor goleiro da história do futebol. É o melhor exemplo da excelência sobre a evolução final do goleiro moderno. Eu só vou pôr em segundo lugar por conta do momento da carreira, com idade avançada, sofrendo mais com lesões, mas não teria nenhum problema em colocar em primeiro. Quem vai ficar com o primeiro lugar é o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid. E aqui também é uma boa ocasião para usar o critério do momento como desempate. O Courtois está em muito boa forma, é um goleiro fantástico, de defesas muito difíceis, muito plásticas e às vezes até sequências de defesas impressionantes. Por isso, ele fica com a primeira posição. Além do Ederson e do Ter Stegen, eu também quero fazer a menção ao Jan Sommer, suíço da Internazionale, que também é um fantástico goleiro. Vamos agora para a lateral direita e quinto lugar para o inglês Kyle Walker, que se não fosse a temporada tão ruim que ele fez pelo City na primeira metade, que o levou até a ser emprestado para o Milan,
Ele tinha potencial até para ser o primeiro colocado. É o que melhor marca aqui dentro dessa lista e pode jogar até como zagueiro em trios de defesa. Em quarto, o holandês Jeremy Frimpong, do Bayer Leverkusen, que joga melhor como ala, é verdade. Por vezes joga até numa segunda linha como ponta, mas é inegável que as últimas 3 grandes temporadas que ele fez o credenciam para estar nessa lista. Em terceiro lugar, o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, que evoluiu muito nas mãos do técnico Luiz Henrique, tornando-se bem mais do que o ótimo apoiador que sempre foi, mas também um lateral bem equilibrado defensivamente. Em segundo, talvez o mais equilibrado deles, o espanhol Daniel Carvajal, muito subestimado por muito tempo, mas até supervalorizado pelos títulos e pelo gol na final da Champions temporada passada. Mas o que ninguém pode negar é que ele é um dos poucos que consegue defender e atacar com a mesma eficiência e em alto nível. Não é à toa que ele se mantém como titular absoluto do Real Madrid há 12 temporadas. Mas tudo indica que depois da grave lesão que ele sofreu nesse ano e de uma contratação que tem tudo para acontecer, a concorrência vai aumentar, porque o líder dessa lista é o inglês Trent Alexander-Arnold, ainda jogador do Liverpool. O prata da casa que cansou de liderar estatísticas de assistências no futebol inglês e que tem qualidade até para jogar como meio-campista. Sem dúvidas, o lateral direito que melhor apoia no futebol mundial. Mesmo que diante disso, ele tem algumas fragilidades defensivas. No entanto, é bem claro que Arnold, seja atacando na linha de fundo ou como um construtor por dentro, é o melhor jogador da posição em atividade. 2 menções, o ala holandês Denzel Dumfries, da Inter de Milão, e ao português João Cancelo, hoje no Al Hilal. Em talento, esse segundo tinha tudo para estar no top 5, mas a opção de jogar no futebol saudita acabou tirando seu espaço. Zagueiros! Eu pensei muito em fazer uma lista de 5 zagueiros destros e depois uma outra de 5 zagueiros canhotos. Mas eu não vi muito sentido porque vários desses zagueiros destros jogam pela esquerda. Então eu vou fazer uma lista só com os 5 melhores zagueiros da atualidade de modo geral, beleza? Na quinta posição, eu fiquei muito na dúvida entre o austríaco Davi Alaba, do Real Madrid, e o croata Josko Gvardiol, do Manchester City. Acabei optando pelo segundo. Também por achar que o melhor Alaba foi a versão lateral esquerdo dele, fora um longo tempo de inatividade devido à lesão longa que ele teve. E por mais que o Gvardiol jogue no seu clube, mas como lateral também, faz muitas vezes o papel de base. É o melhor zagueiro jovem do mundo, extremamente técnico e firme em ações sem bola. Na quarta posição, um de seus companheiros de clube, o português Rúben Dias. Há algumas temporadas eu o colocaria no mínimo no top 2 fácil. Sua chegada no City foi um divisor de águas, acertando a defesa do time do Guardiola. Conjugando boa estatura, força física com qualidade no passe e velocidade, é certamente um dos melhores do mundo na posição atualmente. Em terceiro, o italiano Alessandro Bastoni, da Inter de Milão. Para mim, o melhor zagueiro canhoto da atualidade. Não muito mais velho que o Gvardiol, o jogador é um verdadeiro craque no trio de zaga nerazzurri, capaz de conduzir a bola como um lateral, armar o jogo como um meia e defender como um veterano. É mais um que orgulha a famosa linhagem de grandes defensores nascidos na terra da bota. Em segundo, o alemão Antonio Rüdiger. Eu confesso que não gostava nada do Rüdiger na Roma e demorei muito a dar o braço a torcer quando ele começou a jogar bem no Chelsea. Mas algumas temporadas consecutivas jogando em altíssimo nível me convenceram da sua evolução e do lugar dele nesse top 5. Chegou ao Real Madrid com status de reserva, mas aproveitou muito bem as suas chances como titular, substituindo os lesionados Alaba e Militão. Rüdiger se destaca principalmente por sua velocidade, passadas largas e imposição no jogo aéreo. E o melhor zagueiro do mundo, há pelo menos 6 temporadas, segue sendo o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool. Se Neuer é o melhor exemplo sobre como se deve jogar o goleiro moderno, o mesmo vale para Van Dijk e os zagueiros. Ótimo posicionamento, qualidade na saída de bola, nos passes longos, noção de tempo e espaço impecáveis, consegue ser tanto o cara do primeiro bote, como atuar como o último homem da defesa, dificilmente é driblado, faz grandes coberturas dos laterais, excelente pelo alto e pelo chão, completo é a melhor palavra que define Van Dijk. Menções, além do Davi Alaba do Real Madrid, ao francês William Saliba, do Arsenal, e ao uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona. Vamos para os laterais esquerdos e em quinto lugar eu coloco o escocês Andrew Robertson, do Liverpool. Se eu estivesse fazendo essa lista há 5 ou 6 anos atrás, certamente ele seria o primeiro colocado. Não que ele tenha caído muito de nível, pelo contrário, se manteve muito constante, mas outros acabaram atingindo níveis mais altos que o lateral dos Reds.
As combinações de jogadas pelos lados com ele e Arnold foram por muito tempo a maior força ofensiva do clube da terra dos Beatles. Em quarto, o canadense Alphonso Davies do Bayern. Ponta de origem, o jogador se encontrou como lateral no clube bávaro, onde viveu o auge em 19-20, como campeão de tudo e sendo uma das principais figuras do time alemão. O grande desafio do Davies, nos anos subsequentes, foi se manter saudável física e clinicamente. Suas virtudes técnicas são inquestionáveis, especialmente no apoio. Em terceiro, o espanhol Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, mais um jogador que atua melhor como ala do que lateral, haja visto sua qualidade no ataque. A exemplo do Frimpong, que joga com ele no clube, ambos têm liberdade para voar como pontas até a linha de fundo adversária. Na minha opinião, ambos foram os melhores jogadores da posição na temporada de clubes 23-24. Até me surpreendeu a preferência do técnico Luis de la Fuente por Cucurella como titular na seleção espanhola durante a Euro. Certamente foi prezando pelo equilíbrio defensivo, porque apoiando não há muitos laterais esquerdos que atacam melhor do que o Grimaldo atualmente. Em segundo, o francês Théo Hernandez, do Milan, para muitos um jogador cujo nível é mais alto do que a maioria dos companheiros de clube. Em sua seleção, é há muito tempo uma das principais peças. Em outro momento da carreira, já jogou até como zagueiro, a exemplo do irmão, que é mais defensivo que ele. Hoje em dia, Théo é um dos melhores laterais ofensivos do mundo e é difícil contar os clubes em que ele chegaria e não seria titular. Um desses clubes é certamente a Inter de Milão, clube do italiano Federico Di Marco. No time de Simone Inzaghi, atualmente ele é um ala, mas também tem aptidão para jogar como zagueiro se for necessário. Ganha muita liberdade com a presença de Bastoni, apoiando desde a zaga. E na atual temporada, na minha opinião, não tem ninguém nessa posição jogando mais do que ele. E olha que ele tem uma baita sombra, que é o brasileiro Carlos Augusto, mas ainda assim, ele vive o auge da carreira em 24-25 e é atualmente o melhor lateral esquerdo do mundo. Menção honrosa ao português Nuno Mendes, do PSG, e ao espanhol Alejandro Balde, do Barcelona. Chegamos aos primeiros volantes e essa foi a lista mais difícil de fechar um top 5. Em quinto lugar, o francês Aurélien Tchouaméni. Cara, não tem nada mais francês do que o nome do Tchouaméni. Jogador do Real Madrid, versátil e capaz de jogar até como zagueiro, mesmo sendo um volante de muita qualidade ofensiva também. Além de um exímio marcador, finaliza muito bem de fora da área, além de ter uma ótima leitura para infiltrar vindo de trás. Ele teve sua titularidade no clube antecipada, vindo inicialmente para ser o herdeiro da posição e já precisou iniciar entre os 11 logo na sua primeira temporada, e assim o faz até hoje. Em quarto lugar, o argentino Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, um autêntico exemplar de um meio-campista argentino que reúne raça e boa técnica, capaz tanto de destruir como de construir. Joga melhor em dupla de volantes do que sozinho à frente da defesa, já que também tem por característica atacar a área adversária, mas sua principal virtude é proteger a própria linha de defesa. Em terceiro, o inglês Declan Rice, do Arsenal, uma das transferências mais caras da história da Premier League e que faz valer cada centavo a cada partida. Um jogador que reúne a solidez de um meio-campista defensivo com a técnica que a função de volante exige no futebol moderno, sendo não só um bom líder das saídas de bola, como também uma grande alternativa no jogo aéreo, nos arremates de média distância e recentemente até nas bolas paradas. Pergunta para o Courtois se ele acha que algum dia vai conseguir saltar para alcançar aquela bola no ângulo que ele meteu na Champions. Em segundo, um dos meus favoritos, e o que é para mim o melhor da temporada atual, o alemão Joshua Kimmich, do Bayern, um muito inteligente redista que por muito tempo, que por um período considerável, abandonou sua função principal para jogar como lateral direito e por vezes até como zagueiro. Mas é como esse maestro do meio-campo que Kimmich brilha, o cérebro que pensa o jogo à frente da defesa bávara, o motorzinho que percorre o campo todo, marcando e dando opção de passe, além de regendo toda a equipe, sendo o principal construtor de jogadas do time. Kimmich é para mim um dos melhores volantes do mundo há muito tempo. Mas a primeira posição, embora ele esteja se recuperando de um LCA, é do atual dono da bola de ouro, o espanhol Rodri, do Manchester City. Concorde ou não com a premiação da France Football, que de fato foi exagerada, isso não pode nublar a análise em cima da qualidade de Rodri como jogador de futebol. É por muito o melhor jogador da sua posição em atividade há pelo menos 3 temporadas. Sua qualidade lembra de Busquets no auge, mas por vezes até supera. Haja vista a veia artilheira que desenvolveu nos últimos anos. O coração do time de Pep Guardiola e que joga na posição que não só o próprio treinador jogou, mas a que ele considera mais importante para o time, já que é o primeiro volante que inicia todas as jogadas
né? Ele deve ser o jogador que melhor possui o passe do time, né? E tudo isso o Rodri faz com maestria. Em tempos de jogadores supervalorizados por números ofensivos, um primeiro volante foi escolhido como o melhor jogador da temporada passada. E por isso, os defensores da escolha declararam: o futebol venceu. E por mais que eu não concorde, a escolha de um jogador de uma posição tão esquecida para um prêmio individual, que costuma celebrar os atacantes de fato, é uma vitória do esporte coletivo. Menções ao excelente, e quem me conhece aqui sabe o quanto eu sou fã do brasileiro Casemiro, do Manchester United. Vontade não me faltou para colocar ele aqui no top 5. Também do nascido por aqui Bruno Guimarães, né, do Newcastle, do francês N'Golo Kanté, que fez a opção de jogar no Al Ittihad da Arábia Saudita. Se não fosse isso, fatalmente estaria no top 5 também. E do turco Hakan Çalhanoğlu, que se converteu de um 10 clássico para um regista à moda italiana e faz grandes temporadas pela Internazionale. Chegamos nos camisas 8 e aqui eu coloquei tanto os meias armadores quanto os box-to-box, que vulgarmente chamamos de segundos volantes, beleza? Em quinto lugar, o argentino Alexis McAllister, do Liverpool. Eu sempre gosto de contrapor o argumento de que a Argentina foi campeã do mundo como jogador do Brighton, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo que já acompanhava o McAllister lá sabia que ele estava só de passagem. O nível dele era para mais. E não à toa, hoje ele enverga a camisa 10 dos Reds, um meio-campista que reúne fôlego para correr 90 minutos e ocupar espaços por todo o campo, como um carejeiro, além da qualidade técnica para armar o jogo tecnicamente, como um ótimo meio armador, o que o faz se encaixar em vários contextos de jogo. Em quarto, o espanhol Pedri, do Barcelona, outro que faz uma temporada fantástica pelo time catalão. Eu confesso que achava o Pedri mais um jovem superestimado por vestir a camisa blaugrana, mas que não era tudo isso, apesar de não ter o selo de La Masia. Mas 24-25 veio para mostrar toda a qualidade dele, como um excelente segundo volante, que acelera e pausa o jogo nos tempos certos e consegue ser o pulmão da equipe de Hans Flick. Em terceiro, o italiano Nicolo Barella, da Internazionale, um dos meus meio-campistas preferidos da atualidade. Na verdade, tanto ele quanto o Pedri e o McAllister têm a mesma estirpe. Jogadores que conseguem ser ao mesmo tempo intensos fisicamente, brilhantes tecnicamente e disciplinados taticamente. O Barella é o tipo de meio-campista que todo time sonha em ter. Um jogador que se encaixa em praticamente todo estilo de jogo e que não precisa de sistema tático específico para que ele renda da melhor forma. O que você pedir para ele fazer no setor, ele faz tudo com muito dinamismo, intensidade e boa leitura de jogo. Em segundo, o uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid. Versatilidade é o nome do meio desse jogador. É até difícil definir qual é a melhor posição para ele. Um box-to-box, um mezzala, um winger. Atualmente ele tem quebrado um galho até na lateral. Incansável seria a melhor palavra para descrevê-lo em campo. Além de correr o jogo inteiro e se dedicar em cada fase do jogo, ainda tem ótimo passe e bons chutes de longa e média distância. Valverde é o tipo de jogador que exemplifica bem o tipo de intensidade que o futebol moderno exige de um meio-campista. E por fim, o melhor de todos é o inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid. Outrora, um box-to-box clássico do futebol inglês que brilhou jogando na Alemanha e chegou ao time espanhol virando um protagonista imediato, decidindo jogos com gols e combinando chegada na área com leitura tática, força física e personalidade de um veterano que não sentiu em nada o peso da camisa merengue, mesmo atuando numa posição inédita na carreira, como um número 10, de um losango, como quase um falso 9, um time que não tinha centroavante. Atualmente ele faz uma função mais defensiva, ocupando o corredor esquerdo, precisando proteger o lateral do mesmo lado, mas ao mesmo tempo centralizando com bola e aparecendo como um homem surpresa quando necessário. Vou citar como menções o fantástico croata Luka Modric, que já viveu dias melhores e até por ter que disputar a posição justamente com os dois primeiros colocados da nossa lista, tornou-se reserva, e a dupla portuguesa do Paris Saint-Germain, Vitinha e João Neves. Entre os meias atacantes, a gente já começa com o quinto colocado sendo um cara que poderia facilmente estar em primeiro, o belga Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City. É inegável a qualidade que o jogador tem para conduzir a bola e executar passes em velocidade. Ele cansou de quebrar recordes de assistências na Premier League com a camisa dos Citizens. Um meia moderno, de muita inteligência e visão de jogo, sendo capaz de transformar jogadas normais em chances claras de gol com um toque na bola. Infelizmente, ele sofreu muito com lesões nas últimas 2 temporadas, e esse declínio físico
me induz a pensar que sua saída do clube também tem a ver com uma incapacidade de seguir jogando nesse nível por muito tempo, aos 33 anos de idade. Mas ao mesmo tempo, nada vai apagar o nome dele que sim, está entre os maiores meio-campistas da história do futebol inglês. Em quarto, o inglês Cole Palmer, do Chelsea, surgiu como ponta-direita e migrou definitivamente para a posição de meia centralizado, justamente para que suas virtudes fossem potencializadas e seu talento não fosse desperdiçado, ficando limitado a apenas um lado do campo. E também que ele fosse incumbido de marcar lateral, né? Sem espaço no concorrido time do City, ele foi negociado com o Chelsea e desabrochou como um dos principais jogadores da liga nas últimas 2 temporadas, tendo alcançado ótimos números de participação diretas para gol e até galgando uma vaga de titular no também muito repleto de opções ataque da seleção inglesa. Em terceiro, o norueguês Martin Odegaard. Surgiu muito precoce, chamou a atenção do Real Madrid, passou por vários empréstimos e no último deles achou seu lugar no Arsenal, que o comprou em definitivo e o transformou não só no capitão do time, mas no grande cérebro da equipe. Jogador de condução de bola mais leve que De Bruyne, porém com visão de jogo também muito apurada e leitura para achar espaços mínimos. O maestro do time, sempre tomando boas decisões. Em segundo, o português Bruno Fernandes, do Manchester United. Um jogador que rema contra a maré quando o assunto é grandes nomes que chegaram ao clube e têm seu futebol suprimido. Pelo contrário, talvez ele tenha chegado desconhecido do grande público e se tornou um dos principais jogadores do mundo na posição com a camisa dos Red Devils. Bruno tem um estilo de meio atacante mais clássico, passador, artilheiro, especialista em bolas paradas, já chegou a ser usado também como segundo volante, mas é um jogador muito mais terminal do que de iniciar jogadas. Tem perfil de liderança, cobra, orienta e chama a responsabilidade, além de muito repertório ofensivo e fome de decisão. Em termos de impacto direto em gols, está entre os meias mais produtivos da Europa nos últimos anos. E o melhor meia atacante do mundo hoje, na minha opinião, é o alemão Jamal Musiala, do Bayern. Mais um exemplo de meia que surgiu como ponta e foi deslocado para uma posição que não limitasse seu jogo e potencializasse suas principais valências técnicas. O grande nome do seu clube em termos de talento individual. É um dos principais de sua seleção. Não à toa veste a camisa de 10 de Die Mannschaft. Musiala é um grande admirador do futebol brasileiro e já declarou ser fã de jogadores como Ronaldinho e Neymar, que não por coincidência também fizeram esse caminho de migrar da ponta para o meio e aproveitar a qualidade do drible no passe para construir na zona mais perigosa do campo. Dá para ver muito dessa alegria e leveza no estilo de jogo de Musiala, que às vezes parece flutuar em campo. Outros grandes meias atacantes da atualidade são o espanhol Dani Olmo, do Barcelona, o holandês Xavi Simons, do Leipzig, e o alemão Julian Brandt, do Borussia Dortmund. Abrimos o ataque com os pontas direitas e, em quinto lugar, vamos com o inglês Bukayo Saka, do Arsenal, que há várias temporadas tem sido um dos melhores, se não o melhor nome dos Gunners. Um ponta veloz, insinuante e ousado, um pesadelo para os marcadores, especialmente laterais esquerdos. Em quarto, o francês Michael Olise, do Bayern. Recém-chegado ao clube, ele já chamava a atenção quando jogava pelo Crystal Palace, mas ao jogar num clube longe dos principais holofotes da liga, ficou mais reconhecido como o grande jogador que é, a partir do movimento que fez indo jogar no Gigante da Baviera. Não é exagero considerar que o Olise é o melhor jogador do Bayern na temporada. E surpreende ao não sentir o peso da adaptação ao futebol de outra liga logo em sua temporada de estreia. Em terceiro, o brasileiro Rodrigo, que na verdade foi formado como ponta esquerda, mas até para conseguir mais sequência como titular, topou atuar pela direita no Real Madrid. Aliás, versatilidade e entrega tática é o que não faltam para Rodrigo. Se precisar, compõe a linha de 4 no meio, marcando atrás da linha da bola. Quebra um galho, jogando de 10 ou de 9. E mesmo assim é um cara que muitas vezes é esquecido em listas de premiações individuais, além de ser o mais cotado para sair do 11, tanto no Real Madrid quanto da seleção brasileira, quando o assunto é ter um time mais equilibrado defensivamente. O que não faz o menor sentido, já que normalmente ele é o atacante que mais e melhor marca em ambos os contextos. Alguns condicionam isso a uma falta de ambição para ser protagonista de seus times, que fariam bem a ele deixar o Real Madrid para render mais e melhor na sua posição de origem, que ele estaria acomodado com o atual status de coadjuvante no clube merengue. Mas a verdade é que o Rodrigo não precisa de nada disso para ser brilhante como é. E se as pessoas falam pouco dele, erradas são elas. Em segundo, um muito jovem espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que encerrará a temporada
ainda sendo um menor de idade, com inacreditáveis 17 anos. Eu não me canso de me impressionar com a maturidade tática e técnica que tem esse adolescente, protagonista de um título europeu com a seleção e muitas vezes melhor em campo em grandes vitórias do Barcelona. Yamal impressiona conjugando a ousadia dos dribles com a capacidade para criar jogadas para os companheiros. Alguns o definem como um jogador de muitos golaços, porém de poucos gols, e que isso prejudica um pouco seus números. Mas cá entre nós, um atleta de 17 anos ainda terá muito tempo para desenvolver esse instinto de artilheiro que ainda falta nesses inacreditáveis, porém impressionantes, 2 primeiros anos de carreira profissional. E o melhor ponta-direita do mundo ainda é o egípcio Mohamed Salah do Liverpool, craque geracional que demorou a explodir na carreira, chegou discretamente ao Liverpool depois de passagens sem alarde por Basel, Chelsea, Fiorentina e Roma. Ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, um dos principais artilheiros com a camisa vermelha e de toda a história da era moderna do campeonato inglês. Salah também é visto como um dos maiores, se não o maior jogador africano de todos os tempos, devido à sua incrível regularidade e números de participações diretas para gols. Na atual temporada, ele jogou bola para competir pelos principais prêmios individuais. Como um vinho, o faraó parece só melhorar com o tempo. E mesmo com demora, Salah está de contrato renovado e fica por pelo menos mais 2 temporadas em Anfield. Menções ao francês Ousmane Dembélé, do PSG, e dos Citizens Phil Foden e Bernardo Silva, inglês e português, respectivamente. Na ponta esquerda, abrimos com o jovem espanhol Nico Williams, do Athletic Bilbao. Para muitos, ao lado de Yamal, o melhor jogador da Euro de 2024. Convenhamos que a Espanha tinha 2 Ferraris nas pontas. Pretendido por muitos clubes na janela de início de temporada, o jogador optou por seguir no Bilbao aos 22 anos. Talvez por jogar num time lado B da Europa, ele acaba ficando longe dos principais holofotes e chamado mais atenção nas suas atuações pela seleção, o que não muda o fato de ser um dos principais jogadores da posição no mundo hoje. Em quarto, Georgiano Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain. Surgiu como um total desconhecido no Napoli, surpreendendo o mundo pela incrível qualidade técnica que apresentou com protagonismo no título italiano do clube em 2023. Logo ganhou o status de estrela e passou a ser desejado no mercado internacional. Em meio a um período sem grandes estrelas, foi contratado pelo PSG e logo ganhou a titularidade, se provando em um outro contexto continentalmente mais exigente, embora nacionalmente menos competitivo. É fácil esquecer que Kvara tem apenas 24 anos, apesar de seu nome ter ganho mais relevância de fato há pouco tempo. Em terceiro, o alemão Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, um autêntico winger, um meia que atua aberto, ou melhor, no meio espaço, do 3-4-2-1 de Xabi Alonso, onde conjuga funções de meia e de ponta. É um dos jovens mais promissores da Europa, inteligente, criativo e com bom poder de finalização. Wirtz se destaca por saber o momento certo de acelerar, tocar ou arriscar. É um motor criativo do Leverkusen, um dos principais jogadores da seleção alemã. A dupla que o compõe ao lado de Musiala é uma das melhores do futebol de seleções da atualidade. Em segundo, talvez o grande favorito para os prêmios individuais da temporada, o brasileiro Rafinha, do Barcelona. Atual artilheiro e líder de assistências na Champions, outrora ponta direita e reinventado por Flick como ponta esquerda e às vezes até meio atacante. Na atual temporada, rápido, voluntarioso, versátil e com grandes virtudes como a finalização de fora da área e o drible em velocidade, com muita objetividade. Tudo isso faz dele um dos principais, se não o principal jogador da temporada europeia até aqui. E o melhor ponta esquerda segue sendo o brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, que joga em alto nível e fez temporadas de no mínimo top 3 do mundo nos últimos 3 anos. A reta final dele, de 23-24, o colocou como grande favorito para vencer as premiações individuais do ano. Ele acabou ficando com o 2º lugar na Bola de Ouro e vencendo o FIFA The Best. O poder de improviso no drible é a principal virtude de Vini Júnior, além da incrível capacidade de decidir jogos e entrar na mente dos adversários com provocações e um jeito de certa forma debochado de agir. Ainda é muito criticado por não conseguir repetir as mesmas atuações do clube na seleção brasileira. Porém, é inegável como os números dele melhoraram, e ele mostrou uma notória evolução em fundamentos cujos quais precisava muito melhorar, como a finalização e as tomadas de decisão. Menções ao francês Bradley Barcola, do PSG, o português Rafael Leão, do Milan, que tem oscilado muito, o colombiano Luiz Dias e o holandês Cody Gakpo, ambos do Liverpool,
e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham. Vamos para os centroavantes, e eu cheguei à seguinte constatação. Não são muitos times e nem muitas seleções grandes que tem um super camisa 9 para chamar de seu não, tá? Até por isso eu tive dificuldade para montar essa lista. Prova disso é que na quinta posição eu pus o português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr. É claro que o CR7 dispensa apresentações, a carreira dele é fantástica, mas a posição de centroavante nem é a melhor para ele. Ele está jogando nessa posição para que ele possa se manter relevante, mesmo aos 40 anos de idade. Já que o poder de finalização incrível que ele tem, ele não vai perder nunca. Mas aquele ponto esquerda que ele foi no auge, ou até o segundo atacante, que era a melhor função para ele nos seus últimos anos de Europa, exigem uma mobilidade e velocidade que, com o envelhecimento natural do ser humano, ele infelizmente perdeu e acabou tendo que jogar na Arábia Saudita, nessa função mais terminal. Na seleção portuguesa ele também se converteu no 9. A aptidão para chutar com as duas pernas, o bom senso de posicionamento e a incrível impulsão no jogo aéreo são os fundamentos que ainda destacam o Gajo na posição mais próxima do gol, onde ele também precisa contribuir menos defensivamente. Nunca é demais lembrar que antes mesmo de se converter em centroavante, Cristiano alcançou o recorde de gols históricos com a camisa da seleção portuguesa, sendo inclusive o jogador que mais marcou gols por uma seleção em toda a história. Também é o artilheiro máximo do Real Madrid, da Champions League e da Eurocopa em todos os tempos. Com mais de 900 bolas na rede, não é loucura pensar que ele chegará à marca dos 1000 gols oficiais na carreira. Na quarta posição eu coloquei também um segundo atacante, o argentino Julián Álvares, do Atlético de Madrid. Ficou muito claro como ele joga melhor em dupla de ataque quando se transferiu para o clube espanhol. Porém, por lá ele faz dupla com outro segundo atacante. E como ele foi contratado primariamente no City para atuar como centroavante, ele vai aparecer aqui na lista dos camisas 9. Um jogador com mobilidade, visão de jogo e boa finalização. Ele entende muito bem os espaços, sabe quando pressionar, quando recuar, como se posicionar entre zagueiros ou entre linhas, também marca a saída de bola com uma fome absurda, corre o jogo inteiro, não se esconde e ajuda demais na recomposição. Isso fez com que ele se encaixasse perfeitamente no sistema do Guardiola, quando ele jogava pelo City, atuando por vezes até na posição do De Bruyne, como um meia que ataca o espaço entre lateral e zagueiro. No estilo de jogo que exige jogadores com leitura de jogo acima da média, o Julián era uma verdadeira joia com potencial desperdiçado na reserva. E agora nos colchoneiros é titular absoluto. Não à toa, antes disso também ganhou a posição de 9 durante a Copa do Mundo e foi fundamental para o título da Albiceleste. Em terceiro lugar, o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona. Um dos melhores e mais letais centroavantes da última década. Um artilheiro implacável, que domina praticamente todos os fundamentos do camisa 9. Excelente pivô, frieza nas finalizações, um ótimo senso de posicionamento, jogo aéreo, desmarque e ainda tem muito recurso para se virar com pouco espaço e atacando a bola de maneiras pouco convencionais. Mas o diferencial está na capacidade técnica acima da média. Ele sabe sair da área, tabelar, limpar jogadas e até distribuir o jogo. É um atacante completo, com leitura de jogo apurada e faro de gol cirúrgico. Não à toa, esta é a 8ª temporada da carreira que ele consegue alcançar um número de 40 gols ou mais em todas as competições, inclusive tendo chegado ao lendário número de 41 na Bundesliga de 2021, um recorde que parecia inalcançável, além de já ter superado os 100 gols na história da Champions League. Em segundo lugar, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Para muitos, um jogador que participa pouco do jogo e que dificilmente diremos que ele fará uma grande partida se acabar passando 90 minutos sem branco. Mas, na verdade, ele é o retrato do físico dominante aliado à objetividade. Seu jogo é direto, agressivo e vertical. Tem uma explosão fora do comum, acelera como um velocista e chega na cara do gol com frequência. Mas, além do porte atlético, tem uma finalização letal seca, forte, precisa. Não é um jogador de muitas firulas, nem de grandes participações na construção ofensiva. Ele é letal no que faz. Movimentação curta, arrancada em profundidade e finalização. Quando o City joga no ritmo dele, é devastador. Não à toa, destruiu o recorde de gols marcados em uma só edição da Premier League, assim que ele chegou aos Citizens, além de chamar a atenção por seus inúmeros desde os primeiros anos de carreira. Inclusive, marcando 9 vezes em um só jogo com a seleção norueguesa no Mundial Sub-20. E no primeiríssimo lugar, o inglês Harry Kane, do Bayern. Para alguns, pode ser motivo de piada por ainda não ter títulos oficiais.
mesmo que isso seja apenas uma questão de tempo. Mas quem vê o Furacão jogar sabe que não se trata de um centroavante qualquer. É um dos atacantes mais inteligentes de sua geração. Ele tem capacidade de finalização de elite, mas o que o torna único é o quanto participa do jogo fora da área. Kane frequentemente recua, atua quase como um 10 armando o jogo, dando passes em profundidade, invertendo bola, atraindo a marcação. Ainda assim tem faro de gols, chuta com os 2 pés, é forte no jogo aéreo e tem uma leitura de espaço absurda. É o centroavante moderno por excelência. Finaliza como um matador, mas pensa e executa como um meia. Em resumo, um 9 cerebral, técnico e associativo, capaz de decidir tanto com gols quanto com passes. Um camisa 9 tão completo que pode jogar até como falso 9, mesmo sendo ele um 9 de verdade. Vou fazer menções honrosas a 2 nomes que não estão mais no futebol europeu, mas são 2 dos melhores de suas respectivas gerações. O uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami, e o francês Karim Benzema, do Al Ittihad. Além deles, 2 nomes que apareceram com mais destaque nas 2 últimas temporadas e têm tudo para figurarem entre os futuros melhores. O sueco Viktor Gyökeres, do Sporting Lisboa, e o guineano Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. Para fechar o nosso vídeo, chegamos à lista dos segundos atacantes. E como não são muitas equipes do mundo que jogam com duplas de ataque hoje em dia, alguns eu tive que fisgar pelo estilo em que jogam e pelas características técnicas. Inclusive no 5º lugar eu fiquei pensando, bota ou não boto, bota ou não boto, bota ou não boto, botei. O brasileiro Neymar, atualmente no Santos, um jogador que no auge se destacava pelo poder de improviso, da visão criativa e da habilidade em estado puro, principalmente partindo da ponta esquerda. Hoje em dia ele atua flutuando entre o meio e o ataque, criando, acelerando e desequilibrando. Conduz com dribles curtos, combinações rápidas e passes que desmontam defesas. É também um exímio passador e tem bom senso tático quando joga mais centralizado. Mesmo com as lesões que marcaram sua carreira, segue sendo um diferencial técnico absurdo quando está em forma. Ainda depositamos nossas esperanças de sermos campeões mundiais no nosso camisa 10, mas é exatamente o declínio físico que o fez perder espaço na Europa. Não conseguir performar bem em muitos jogos na Arábia Saudita e voltar ao futebol brasileiro, onde sua qualidade individual ainda pode fazer a diferença em jogos pontuais. Em 4º, o argentino Lionel Messi, o maior jogador de sua geração, 8 vezes bola de ouro e atual campeão do mundo como o melhor jogador da Copa. Depois de fazer história no Barcelona e jogar 2 temporadas no PSG, o agora jogador do Inter Miami, que jogou em posições como ponta direita, falso 9 e meia atacante, atua mais solto em campo, assim como na seleção argentina em dupla de ataque, onde fica mais liberado de funções defensivas. Formado como um enganche, mas adaptado à direita do trio de ataque no início da carreira, foi logo deslocado por Pep Guardiola, para funções mais centralizadas, onde ele poderia explorar todo o seu potencial técnico. Visão de jogo sobrenatural, controle de bola absurdo, capacidade de decisão, ele conduz em velocidade com o pé colado na bola, atrai marcações, quebra linhas com passes milimétricos, além do instinto artilheiro, que o fez alcançar vários números inacreditáveis na carreira. Aos 37 anos e fora da elite europeia, ele aparece apenas em 4º lugar, mas para muitos segue sendo o melhor jogador do mundo e para outros entra firme no debate para ser o melhor de toda a história do futebol. Em 3º, mais um argentino, que mostra que a produção de jogadores dessa posição não acabou no futebol portenho. Lautaro Martínez, da Internazionale, El Toro, como foi apelidado, é um exímio segundo atacante que cresce jogando em duplas de ataque. Com muita mobilidade e recursos de finalização, especialmente com o pé esquerdo, ele se movimenta bastante, sai da área, busca o jogo e se associa bem com os companheiros. Gosta do contato físico, briga com os zagueiros e protege muito bem a bola. Às vezes subestimado por ter de jogar como 9 na seleção e acabar falhando em lances decisivos. Mas há algumas temporadas ele deixou essa imagem de lado e passou a ser mais respeitado como o grande atacante que é. Em 2024 foi campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato italiano. Também ergueu o título e a artilharia da Copa América com a seleção, além de ter sido o autor do gol do título. Se tivesse mais hype ou jogasse num clube que teve mais protagonismo na temporada, o Lautaro seria fortemente considerado para as principais premiações individuais do ano. Em 2º, o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, que poderia aparecer tanto na lista dos camisas 10 como a dos segundos atacantes. Como ele joga em dupla com o Julián Álvares, ele foi o motivo para deslocarmos o argentino para a lista dos camisas 9.
O Griezmann tem uma inteligência tática acima da média. Busca sempre o espaço livre no campo para receber, distribuir e dar fluidez ao time, especialmente entre linhas. Tem qualidade técnica, visão de jogo e um repertório criativo tanto com bola nos pés quanto nos movimentos sem bola. Se necessário, compõe linhas de marcação para ajudar defensivamente, mas não é a melhor função que ele exerce, tendo inclusive seu desempenho prejudicado ao ter de muitas vezes jogar como um ponta esquerda em sua passagem pelo Barcelona. O Griezmann é sim um jogador de contexto para render o melhor que pode, mas sua melhor versão é uma das melhores armas que um time pode ter. E o melhor segundo atacante da atualidade, apesar de jogar atualmente como centroavante, é o também francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Formado nessa posição, começou a se destacar no início da carreira no Mônaco, ao lado de Falcão Garcia. Depois, jogou como ponta direita no PSG, do trio com Cavani e Neymar. Na seleção, foi campeão do mundo em 2018, até recuando para compor linha de 4 no meio, ao lado de 2 volantes, ao lado ali dos volantes. Mas com o tempo, foi ganhando moral e escolheu jogar na ponta esquerda, mesmo sem querer mais cumprir papéis defensivos e se recusando a atuar de costas como um camisa 9. Seus números de gols são absurdos, e a principal virtude do seu estilo de jogo é, sem dúvida, a velocidade. O Tartaruga Ninja, como ele foi apelidado, é sinônimo de explosão e objetividade. Seu jogo é orientado sempre para o gol. É um jogador direto, agressivo, que se alimenta de espaço e adora duelos individuais. Apesar da potência, tem controle de bola refinado, drible em alta velocidade e finalização de elite, principalmente com o pé direito. Se movimenta muito bem para receber entre linhas ou até em profundidade, onde ele é mortal nas transições. No Real Madrid, sempre busca as costas dos zagueiros no espaço entre ele e o lateral do lado oposto, para não receber a bola de costas para marcação e ceder o lado da jogada para a diagonal do ponta. Ou seja, mesmo em trio de ataque, ele se comporta melhor como segundo atacante e ainda continua mantendo números avassaladores. É fácil esquecer que o Kylian tem apenas 26 anos e que ele foi campeão do mundo aos 19. Foi artilheiro e marcou com 3 gols na final em sua segunda edição do torneio aos 23. Fatalmente se consagrará como o maior artilheiro da história das Copas e, para muitos, é o jogador mais talentoso da atualidade. E é isso, galera. Esses são os meus top 5 de melhores jogadores do mundo em atividade por posição, o que nos dá um leque absurdo de combinações para possíveis seleções do mundo da atualidade, sempre com base no nosso gosto pessoal em relação a características e sistemas táticos. Algumas constatações. 18 clubes tiveram jogadores mencionados, só 3 fora da Europa, com um jogador cada. O Santos, do Neymar, o Inter Miami, do Messi, e o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. O clube com mais jogadores mencionados foi o Real Madrid, com 9, seguido de Liverpool e Bayern, com 6 cada. O Manchester City teve 5, Atlético de Madrid, Internacional e Barcelona, com 4, Bayer Leverkusen e Arsenal, 3, Milan e PSG, 2, Chelsea, Manchester United, Aston Villa, Athletic Bilbao e os 3 não europeus, com um jogador cada. Se você discordou de alguma coisa, monte os seus próprios top 5 por posição, mas lembre-se de manter o respeito com opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!